Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha vida, né? Os irmãos me desafiaram a falar um pouquinho a respeito daquilo que Cristo tem feito em mim, da minha história um pouquinho. Então quero gastar um tempinho com vocês compartilhando um pouquinho da minha vida, mas antes disso, eu quero ler uma passagem que está lá no Salmo 125, versículo número 1, que diz assim que os que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, o meu primeiro contato com a palavra de Deus, ela foi na Igreja Universal, né? Quando eu tinha ali por volta dos meus 6 a 7 anos, os meus pais, minha mãe, né? Ela costumava levar a gente ali para a igreja, e ali eu comecei a ouvir a palavra de Deus, gostava muito de ir na salinha, e comecei a ouvir, e nesse período de tempo Deus operou uma cura na minha vida, né? Eu tinha um problema no meu intestino, e ali eu lembro que o pastor colocou suas mãos sobre a minha cabeça, e quando ele orou, a partir daquele momento eu fui curado e nunca mais vinha ter aquele problema. E dali para frente a minha vida também ela foi marcada de muitos milagres, né? Quando eu era muito criança, eu tinha muitas doenças, era muito problemático. Minha mãe conta várias histórias que ela passou, né? Minha mãe sofreu muito comigo quando era menor, né? Muitas promessas que minha mãe fazia, muitas orações pedindo a Deus para me curar. O médico chegou a dizer para minha mãe que eu não ia durar muito não, que eu ia morrer, né? E você imagina uma mãe ouvindo aquilo, né? Ela vai correr para aquilo que ela crê. E minha mãe orou muito, ela buscou muito a Deus, ela pediu muito. E graças ao Senhor, eu tô aqui, né? Mas muitas coisas ocorreram para mim estar aqui também, né? Minha mãe com meu pai, eles foram embora para Cruzília nesse período de tempo. E ali não tinha igreja, né? Não tinha igreja universal. E como não tinha igreja, a gente ficou sem congregar. Como a gente ficou sem congregar, nós saímos totalmente da igreja e a nossa família começou a viver realmente um desastre, né? Meus pais se perderam e minha família se desviou totalmente daquilo que Deus tinha, dos propósitos de Deus, e a gente começou a crescer sem a direção e sem os ensinamentos de Deus. E nesse período de tempo, nesse período aí, eu conheci as drogas, conheci a bebida, o cigarro muito cedo, né? Por volta dos meus 11 anos, eu já estava envolvido com essas coisas e com a vida sexual. Experimentei da vida sexual muito cedo, muito jovem, criança ainda. Então, comecei a entrar nessa vida e, como diz, né? A gente acha que isso tudo é normal, né? A gente acha que todas essas coisas, a gente é livre para fazer o que a gente quer, da maneira que a gente quer. E a gente vai crescendo nesse ritmo, né? Porque a gente acha que a gente não vai ter que prestar conta para ninguém. Mas eu vivi uma vida desenfreada. Até que em 2008, o Fernando ele voltou de um acampamento da presbiteriana e ali ele começou a falar para mim da transformação que ele teve. E ele começou a me levar para o Arena, ali na Sara Nossa Terra, de Cristina. Começou a me mostrar o caminho e eu comecei a gostar, mas como aquele caso, né? A gente gosta, mas a gente não quer largar a nossa vida. Eu gosto de ir na igreja, né? É gostoso estar ali, era um ambiente, eu amava estar ali. Mas eu não queria largar minha vida, então eu continuava ficando, eu continuava tendo relação sexual normal, eu continuava bebendo e eu continuei indo na igreja. E eu achava que aquilo era normal, eu tô indo, mas eu não preciso mudar, eu não preciso nada disso. Até que chegou uma semana, o Fernando foi muito insistente comigo, né? Ele não desistia, eu falava para ele largar a mão de mim, desistir de mim, e ele estava sempre ali, né? Querendo que eu fosse tocado por Deus, que a minha vida fosse restaurada, né? E eu agradeço muito a Deus pela vida dele, pela perseverança, pelo coração. E em 2008 mesmo, em julho, nessa época, querido, eu fui num culto e ali Deus falou comigo, né? E eu fiquei uma semana toda ali pensando, nossa, vou ter que largar as festas, vou ter que largar meus colegas, vou ter que largar isso, largar aquilo. E naquela semana eu decidi, eu falei, a partir de agora eu vou caminhar com Cristo, né? Eu vou viver com Jesus, eu vou me entregar a Jesus. E ali eu me entreguei por completo a Jesus num dia de arena. Estava sendo pregada uma palavra a respeito da cruz e do sangue de Cristo. E daquele dia em diante eu falei, a partir de agora eu vou caminhar com Cristo e eu nunca mais vou retroceder. E foi uma decisão muito, muito séria, porque durante toda aquela semana eu já estava pensando nisso, né, em decidir, em caminhar com o Senhor para sempre. E ali eu tomei a decisão e foi uma das minhas melhores decisões.
A minha reação, querido, quando eu ouvi a respeito de Cristo, né, foi algo muito interessante, porque aquilo mexia comigo, né? Eu ouvia a palavra, aquilo entrava dentro de mim, mexia na minha estrutura, era algo muito interessante, porque eu sentia uma paz, eu sentia uma alegria como eu nunca tinha sentido antes, e eu falei, é isso que eu quero, né? Então foi um impacto muito grande. A minha vida antes de Jesus, ela era uma vida totalmente vazia, né? Eu me sentia muito vazio, né? Às vezes eu estava nas rodas com o pessoal e às vezes eu estava nas festinhas, mas eu me sentia vazio. Tudo que eu fazia parecia que não, sabe, não tinha valor, não tinha sentido. Às vezes eu bebia, para mim aquilo não tinha sentido. Eu às vezes ficava, para mim aquilo não tinha sentido. E às vezes eu tava na roda dos amigos ali, conversando e todo mundo alegre. E eu querendo ir embora, porque eu falava, meu Deus, isso aqui para mim não tem graça. Então eu mostrava uma coisa que eu não era, né? Então a minha vida era muito vazia, né? Então aonde que eu buscava satisfazer os meus vazios? Eu buscava na bebida, eu buscava nas relações sexuais, no prazer momentâneo, era nisso que eu buscava, né? Eu gostava muito de aparecer, então eu queria chamar a atenção de todo mundo, mas por conta do vazio existencial, né, da minha alma. E quando eu comecei a decidir mesmo e tomei a decisão de caminhar com Jesus, a minha família de primeiro momento, eles estranharam, né? Eu lembro da minha mãe dava risada, eu lembro que algumas pessoas vinham até em mim e falavam assim, vamos ver até quando vai durar, né? Vamos ver até quando vai durar. E graças a Deus eu tô aqui até hoje, né? Não retrocedi e enfrentei ali os meus amigos, enfrentei a família, enfrentei a controvérsia ali da escola. Muitas vezes o pessoal estranhava, o pessoal não acreditava, e deixei Cristo ir transformando a minha vida, e eu louvo ao Senhor por estar aqui onde eu estou. Quando eu vi que não dava para me viver sem Jesus, foi quando o meu vazio foi preenchido. E eu me lembro que a gente tinha uma mesa na minha casa, e sempre que eu sentava na mesa, eu sentia que faltava alguém. E eu me lembro que eu sentei nessa mesa, querido. E isso marcou muito a minha vida, porque eu lembro que eu sentei naquela mesa e não me faltava mais nada. Não me faltava mais nada. Eu lembro que eu sentei e eu pensei assim, eu falei, a mesa está completa. E eu falei, agora eu achei o sentido da minha vida. Eu entendi, né? Por que eu estou aqui. Dali para frente eu nunca mais quis abrir mão, né, do meu Senhor. E nunca mais eu quis voltar atrás. Qual foi a maior experiência que eu tive com Jesus? Uma das maiores experiências que eu tive com o Senhor, eu tive muitas experiências, né? A minha vida até hoje é marcada de muitas experiências com o Senhor, mas uma das maiores experiências que eu tive com Deus foi ali no Revisão de Vidas. Enquanto eu estava orando numa ponte, e enquanto eu estava orando, eu olhei para cima e eu vi um ser celestial naquela montanha. Aquilo marcou totalmente a minha vida, aquilo marcou minha história. E nesse Revisão de Vida também, teve um momento ali que pra gente ficar sozinho, e eu pedi que Deus falasse comigo, né? Eu falei, Deus, fala comigo. E eu me lembro que Deus me deu uma palavra, que está lá em Jeremias 1,5, e Ele falou profundamente no meu coração. E quando Ele falou aquilo, querido, parecia que uma voz, ela ecoava dentro do meu coração. É algo inexplicável, e eu sentia como uma explosão dentro de mim. Eu queria viver para Cristo, eu queria dar tudo de mim para Ele. E foi uma das maiores experiências que eu tive com o Senhor. E dali então eu fui tendo várias experiências, né, em oração, em leituras da palavra. E a minha vida foi totalmente sendo transformada, né? Se eu já pensei em desistir, então, querido, eu nunca pensei em desistir. Eu já tive momentos de fraqueza, momentos de incerteza, mas em desistir eu nunca pensei. Eu nunca pensei em abandonar o meu Senhor. Porque, não sei, eu sinto que eu fui tão amado. Eu sinto que Deus fez por mim, ninguém consegue fazer.
o amor dele, essa graça é tão grande, querido. Eu de verdade, eu não consigo nem pensar em sair dessa presença, sabe? Em desistir da igreja, em sair da congregação, isso eu já pensei. Mas em desistir de caminhar com Jesus, eu nunca pensei, porque eu sinto uma gratidão tão grande, querido, pelo que ele fez na minha vida, da onde ele me resgatou, da onde ele me tirou, que eu não consigo nem pensar a minha vida fora de Cristo. Eu não consigo nem me pensar fora dos caminhos do Senhor. Eu só tenho no meu coração muita gratidão por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus é, e da onde Deus me tirou. Deus me tirou do lamaçal. Deus me tirou de uma vida totalmente impura, de uma vida suja, e me colocou em lugares de honra. Eu só tenho a agradecer ao meu Senhor. Como eu me vejo hoje em relação ao meu passado, eu me vejo uma pessoa totalmente nova. Como o Paulo diz, né? Eu me sinto uma nova criatura. Eu sinto que eu realmente nasci de novo. Eu sinto que eu não sou mais o mesmo. A minha vida é totalmente diferente. Eu não consigo nem pensar na minha vida passada como eu era antes. Eu era vazio, hoje eu sou completo. Hoje eu sou completo, eu me sinto completo. Eu me sinto pleno. Não tendo muito dinheiro, não tendo muitas coisas, mas eu me sinto pleno porque Ele me preencheu, Ele me deu a vida. Então isso é maravilhoso demais. Querido, eu quero dizer para você aí que está me ouvindo, você que está me escutando nesta hora. A Bíblia fala, como eu li no começo, eu quero encerrar com isso. O Salmo 125, versículo de número 1, ele diz que os que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião. Eles não vão se abalar, mas eles vão permanecer para sempre. E sabe o que me faz permanecer para sempre? Porque eu confio no Senhor. Eu confio nele. E mesmo quando eu estou fraco, mesmo quando eu estou desanimado, eu sei que Ele não vai me desamparar. Eu sei que Ele estará comigo. E é tão bom eu saber que Deus está sempre presente. E eu quero dizer isso para você. Às vezes, a luta que você está vivendo, o problema que você está vivendo, querido, nada vai solucionar. Não é o sexo, não é a droga, não é o cigarro, não é nada. Não é nada, não são suas festas, não é o seu dinheiro. Nada disso pode te satisfazer. Nada disso pode mudar a tua vida, nada disso pode preencher o teu vazio. Nada disso pode retirar a solidão que há no teu coração. Somente Jesus pode preencher o nosso vazio. Porque Ele é do tamanho exato do vazio que há na nossa alma. E eu quero desafiar você, talvez você que nunca teve essa experiência, talvez você nunca deu essa chance para o Senhor, deu uma chance para Ele, deu uma chance de ouvir a palavra dEle, deu uma chance de ser transformado por Ele. E a sua vida nunca mais ela vai ser a mesma. A sua vida nunca mais ela vai ser a mesma. Assim como Deus me transformou há 14 anos atrás, Ele continua transformando milhões e milhões de vidas. E talvez você está aí, na sua solidão, na sua dor, e Jesus pode te transformar. Que Deus possa falar com você, que Deus possa transformar a tua vida, assim como Ele me transformou, e que Ele possa dar sentido na tua vida. Porque nós vemos tantas pessoas buscando sentido na vida. Eu encontrei o sentido da minha vida. E o que eu posso dizer? Eu só posso agradecer por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e pelo grande amor dEle que me atraiu e me atrai todos os dias da minha vida. Que Deus abençoe muito você e que Deus fale profundamente ao teu coração, que você possa compartilhar esse testemunho com várias pessoas. Um grande abraço, meus irmãos, e aqueles também que estão me ouvindo, um grande abraço e que o Senhor os abençoe. Amém.